Olá, pessoal. Eu fiquei de trazer para vocês temas de redação, possíveis temas, né, para a redação da Secretaria de Educação do concurso de Minas Gerais, que vai acontecer agora esse mês. Então, eu vou trazer temas que são temas sempre possíveis, né, sempre considerados de atualidades, e temas mais específicos sobre a Secretaria de Educação, mais para o final. E sobre cada um desses temas também vou apresentar para vocês algumas maneiras de abordar, de como que vocês podem realmente, o que vocês precisam pensar na hora de construir a redação de vocês. Então vamos lá? Não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, a gente tem temas que a gente sempre vai considerar como atuais. Temas que são recorrentes na sociedade brasileira, né? E eu acredito que até em outros países também. Dentre esses temas atuais, dentre esses temas que a gente sempre vai ter o que discutir sobre esses temas, a gente pode pensar na violência. E aí, quando a gente pensa na violência, é interessante que vocês contraponham, que vocês pensem sobre a justiça punitiva, a forma de aplicação de justiça em relação com a violência. Lembrando que, como nós estamos falando nesse caso de educação, a gente sempre vai voltar essas coisas, a redação, para a área de concurso. Então, nesse caso, para a educação. Então, a gente vai pensar aí na violência com relação à justiça punitiva e à justiça restaurativa. E o que significa isso? A gente tem aí uma relação, a gente tem uma estrutura social que sempre foi baseada na justiça punitiva, né? No castigo que a pessoa sofre depois que ela pratica a violência. Isso é a base da justiça em muitas sociedades e da atuação contra a violência. E também tem relação aí, na verdade, com a Declaração de Direitos Humanos, tá? E a gente vai falar mais da Declaração de Direitos Humanos aqui, o que é importante para vocês, na hora da redação, pensar na Declaração de Direitos Humanos. Bom, pontos que a gente tem que pensar quando a gente está tratando de violência aí na área da educação, tá? A gente tem que pensar como que a violência é punida dentro das escolas. O que acontece no âmbito escolar quando a gente presencia uma cena de violência, quando acontece algum ato de violência, tá? Essa punição, ela acontece de fato? Qual é o tipo de punição? Como é essa punição, tá? E aí a gente pensando na justiça punitiva, tá? Essa punição, ela é eficiente? E ela traz resultados? Esses resultados têm sido efetivos para uma transformação social hoje, né? A gente tem uma sociedade que caminha para a redução da violência, e a gente tem que pensar que o espaço educacional, que o espaço escolar é um espaço que está voltado para a formação do ser humano. Então, essa justiça punitiva, isso é um tema que tem sido bastante discutido, tá? A questão da justiça punitiva e dos resultados que ela tem trazido para a sociedade. Se esses resultados, eles realmente são eficientes, né? A sociedade está caminhando para a eliminação dessa violência. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar em termos de justiça punitiva. Tá? Quais são os castigos dos estudantes ou do professor ou de quem quer que seja com relação à violência cometida dentro da escola? Tá? Então, como que acontece essa punição? Essa punição ela tem resultado? Esses questionamentos aí, em termos de justiça punitiva são importantes. Também outro ponto é a gente pensar nas bases da justiça restaurativa. Essa justiça restaurativa, ela está fundamentada, por exemplo, no diálogo, ela está fundamentada nas conversas, né? Por exemplo, teve uma briga entre alunos dentro da escola, e o ideal é que esses alunos sejam chamados para uma conversa, a mediação do conflito. A ideia da justiça restaurativa é a mediação do conflito. É tentar fazer com que, apesar daquele conflito ter existido, dele ter acontecido, que as coisas sejam resolvidas na base do diálogo. Tá? E essa justiça restaurativa, ela então se fundamenta em diálogo, na conversa, nos pedidos de desculpas. E aí, só esses pedidos de desculpas também resolvem as situações? O pedido de desculpas é a base para a redução realmente da violência dentro do espaço escolar? Então, esses dois pontos são pontos importantes. A gente também tem que pensar, do mesmo jeito que a gente questiona sobre a justiça punitiva, se ela traz algum resultado positivo para a sociedade e para as escolas, a gente tem que pensar também na justiça restaurativa, quais são os resultados que ela traz. Tá? Se ela é sempre possível esse pedido de desculpas, essa mediação de conflitos, isso é sempre possível, né? A gente sabe que a gente tem situações sociais muito diferentes e até às vezes até dentro da mesma escola a gente tem pessoas de culturas muito diferentes, né? De estruturas familiares muito diferentes, e aí a gente tem que questionar se é sempre possível essa mediação do conflito diante da violência dentro do espaço escolar. Tá? Essa justiça restaurativa, ela está relacionada com a formação continuada de todos os profissionais da educação, né, a respeito de como agir nessa situação de mediação de conflito, mas também exige, na verdade, uma reestruturação da comunidade escolar.
né? E aí vocês podem pensar em termos de intervenção, de propostas de intervenção, na questão de oferecer palestras para a comunidade escolar a respeito da violência com os filhos, porque todas essas coisas estão relacionadas com como o ambiente que o estudante vive, né? A violência, ele traz a violência ela vem da rua e entra na escola. A violência ela não surge da escola, ela surge do ambiente do estudante. E aí ela vem e ela é trazida para dentro da escola. E essa preparação, essa formação continuada, ela tem que estar pautada principalmente na eliminação dos discursos de ódio, do preconceito, né? No estímulo a um discurso de paz, mais até do que a eliminação do discurso de ódio, né? Aí eu vou mais para o lado de Madre Teresa de Calcutá, que fala que é mais importante falar da paz do que do que tentar combater a guerra. Então, é mais a gente estimular o pensamento da cultura da paz do que mesmo tentar ficar debatendo demais sobre o discurso de ódio. Então, tem perspectivas aí muito sutis e muito subjetivas que podem, apesar da gente estar fazendo uma redação argumentativa e da gente tentar eliminar as subjetividades, tem temas que estão relacionados com a formação das pessoas, estão relacionados com o ambiente que uma pessoa cresce, né, que uma criança cresce com a violência doméstica. Tem vários fatores aí que influenciam, que fazem com que a criança chegue na escola e que também pratique a violência. Quer dizer, essa violência ela vem de algum lugar e ela entra na escola. Então, essas coisas têm que ser pensadas. E outra coisa, a respeito ainda da violência, a gente tem que pensar que a violência pode acontecer e pode ser abordada na redação, a violência contra o professor, né, do aluno contra o professor, ou até de como que o professor se sente, né, no ambiente escolar, do estresse, da sobrecarga de trabalho, que também é uma forma de violência contra o professor. Mas eu não acredito que vai ser voltado para essa questão, não. Acho que se abordar a questão da violência contra o professor, vai ser a questão da violência sofrida pelo próprio aluno, né, do aluno contra o professor. A gente tem a violência entre alunos, que também pode ser abordada e também pode entrar aí, e a gente tem a violência na perspectiva dos massacres nas escolas, né, bem ao estilo norte-americano. Esses três pontos aí, mesmo, por exemplo, se a redação tiver um tema amplo, se ela estiver falando assim, né, só sobre a violência nas escolas, sobre só a violência. Se a redação estiver falando só a violência, assim, eu acho que é muito melhor vocês escolherem qual é a perspectiva da violência que vocês vão adotar. Se a redação não tiver direcionada à violência entre os alunos, ou a violência nesse escopo aí de massacres, ou a violência contra o professor, é melhor que vocês escolham uma forma de violência ao invés de tentar abordar todas essas formas de violência. Se vocês escolherem abordar todas as formas de violência, vocês vão ter que fazer um parágrafo para violência contra o professor, um parágrafo para violência entre alunos e um parágrafo para violência aí nessa perspectiva do massacre. Tá? Então, escolham sobre o que vocês querem falar. E aí também, é claro, dá também para construir a argumentação abordando a violência contra o professor e a violência entre alunos, um parágrafo com a violência entre alunos e outro com a violência contra o professor. E aí a questão de como que vocês vão estruturar. Só tem que tomar cuidado, é claro, para não misturar e fazer bagunça com isso na hora da introdução e na hora da conclusão. E lembrar que se você estiver abordando violência contra o professor, violência contra o aluno, quando chegar nas intervenções, lá na conclusão, você também vai ter que apresentar proposta de intervenção para os dois casos, né? Para violência contra o professor e proposta de intervenção para violência entre alunos, ok? E aí também eu coloquei aí que é importante a gente pensar em todas essas questões sociais que estão atreladas à violência, né? A gente tem violência doméstica, a gente tem a questão do discurso de ódio, da cultura de paz, a gente tem os preconceitos que são aprendidos desde a infância. Então, quando a criança chega na escola, ela já está trazendo essa cultura aí, esse conhecimento de mundo que foi construído na família, foi construído na comunidade onde ela vive, foi construído pelas coisas que todas as outras pessoas que estão ao seu redor falam e pensam. Então, esse conhecimento prévio aí do aluno até ele chegar na escola, isso tem uma relação direta com a violência ser trazida para dentro das escolas e com a violência existir, né, na sociedade. Então, tem essa questão aí, a distribuição de renda, desemprego, a desigualdade social, tem vários fatores relacionados, vários fatores que vocês podem aí, dessas coisas, vários fatores que vocês podem colocar como, por exemplo, causas da violência, né? O que causa a violência? A desigualdade social, a má distribuição de renda, a estrutura familiar, os discursos de ódio, o preconceito, a violência doméstica, a criança convive com a violência no seu espaço familiar e replica isso no ambiente escolar. Então, todas essas são coisas que vocês podem apontar como causas para a violência, lembrando sempre que a violência ela não surge no ambiente escolar, ela vem de algum lugar e entra no ambiente escolar, tá bom? Aí, outro tema que é importante aí a respeito desses temas que são sempre importantes, sempre recorrentes, e como você pode abordar isso hoje, tá? A gente sabe muito bem que existe o preconceito do negro contra o branco, tá? A gente sabe. O que é importante pensar aqui é que vale a pena
tentar discutir isso e argumentar isso. Então, para você pensar em discutir, em colocar na sua redação esse tipo de preconceito, esse preconceito, que é um preconceito racial também, a gente sabe que ele existe. Para você colocar isso, e também tem aquele viés lá do, às vezes o preconceito nem está na cabeça do outro, mas até, e aí se a gente falar de negros e brancos, se a gente for falar dessa questão de raça, às vezes a gente sabe que acontece isso, às vezes a pessoa nem está sendo olhada com nenhum tipo de preconceito, mas ela já está tão, assim, se sente tão estigmatizada que ela pode até entender que está sofrendo algum tipo de racismo, quando na verdade não está. A gente sabe que isso acontece, mas é muito mais difícil estruturar uma boa argumentação a partir disso, a partir desses pontos. Então, qual que é a melhor maneira de estruturar uma redação sobre o racismo? É a gente pensar no racismo estrutural, no racismo sistêmico que existe no Brasil, que está relacionado com escravidão, que está relacionado com desigualdade social. Voltar uma redação sobre racismo para esses pontos é o que pode fazer com que a sua redação fique mais bem argumentada, mais bem estruturada. Então, eu já falei isso em algumas aulas, já falei isso algumas vezes, aulas sobre redação, né? E ninguém quer saber da sua opinião na hora da redação, não. O importante ali não é você colocar a sua opinião, não é o mais importante. O mais importante é você estruturar bem o seu argumento. Então, estruturar bem esse argumento a partir do racismo, desse racismo estrutural da sociedade brasileira, é muito mais fácil. E principalmente porque isso tem uma relação direta com a desigualdade social no país. Tá? Então, vamos pensar aí, eu trouxe alguns dados para vocês pensarem, para vocês guardarem esses dados, tá? Porque esses dados podem servir, sim, na sua argumentação, independente de ter texto de referência ou não. Guardar alguns desses dados pode ser muito bom se você conseguir ali, nos parágrafos de desenvolvimento, você incluir esses dados. Não precisa incluir todos, eu trouxe vários dados, mas se você guardar pelo menos algum desses dados, e incluir isso estruturando a sua redação sobre o racismo, isso vai fortalecer bastante seu argumento. Então, vamos pensar aqui o seguinte, eu vou ler o que está escrito aí para vocês, tá? Porque são informações seguidas. Pessoas que se declaram pretas e pardas somam 56% da população brasileira. E desses 56%, 73% vivem em extrema pobreza. Isso são dados do IBGE. Além disso, a pesquisa da Folha de São Paulo de 2019 é uma pesquisa com 95% de confiabilidade, tá, gente? Não é uma pesquisa qualquer. Porque às vezes as pessoas acham que é só porque, não, para fazer alguma citação assim, eu tenho que usar só se for o IBGE. Não necessariamente. Tem vários órgãos de pesquisa no Brasil que são confiáveis e que fazem pesquisas assim, né, direto. Então, 95% de confiabilidade mostra que 55% da população negra declara já ter sofrido racismo. Esses dados, tanto do IBGE quanto da Folha de São Paulo, são dados de 2019, tá? E aí a gente está falando de preconceito também por causa de raça, né? Que é o racismo. Aqui também nós podemos pensar que os dados de 2022 do IBGE apontam que 70% dos jovens entre 14 e 29 anos que não estudavam e não estudaram eram negros. A mesma pesquisa de 2019 tinha mostrado que eram 71%. Em 3 anos, houve uma redução de apenas 1%. A evasão no ensino médio subiu de 1,8% para 5% entre os estudantes negros só entre os anos de 2020 e 2021, no momento da pandemia. Esse é um dado muito significativo para a gente pensar no racismo relacionado com a estrutura social, com a desigualdade social, tá? E com o próprio preconceito, que é uma coisa, parece que já nasceu com o Brasil, né? Então, nesses 2 últimos anos, de 2020 para 2021, a gente teve um aumento da evasão escolar entre negros de 1,8% para 5%. É um crescimento, um avanço muito alto na evasão escolar dessa população, tá? Ou seja, o que a gente tem que pensar aqui? Que a desigualdade a desigualdade social está diretamente relacionada com a questão do racismo. E aí a gente não tem nem como pensar que é a desigualdade que gera o racismo. Mas, na verdade, o racismo é fruto de uma desigualdade escravagista, né? De uma desigualdade que foi imposta para essas pessoas. E pensar nessas coisas é o que faz com que a nossa redação sobre racismo fique mais bem fundamentada. Uma coisa importante também que a gente pode utilizar como argumentação aí é que a gente teve a abolição em 1888. Eu sou muito boa com datas, tem gente que não consegue guardar, eu guardo. A gente tem a abolição em 1888, exatamente 100 anos antes da promulgação da Constituição que a gente vive hoje. Né? Então, a abolição da escravidão no Brasil, ela tem 135 anos. Então, nós estamos passando por um processo intenso, né, de transformações. E é óbvio que essas questões de preconceito têm que ser discutidas, mas a gente também tem que considerar que a gente está passando por um processo histórico aí de transformação. E a gente tem que continuar buscando o respeito aos negros,
aos afrodescendentes, da mesma forma que tentar buscar essa igualdade mesmo de direitos, igualdade igualdade entre todas as pessoas, né? O que está estabelecido na nossa Constituição e também está estabelecido na Declaração dos Direitos Humanos. Aí eu coloquei assim, olha, o caso na redação é o que pode ser feito para que essa igualdade de fato, né, para que a igualdade realmente saia do papel da Constituição e da Declaração de Direitos Humanos e realmente faça parte da sociedade, realmente que seja uma realidade. O que é que pode ser feito? Vocês precisam pensar nisso para incluir isso nas intervenções, porque não basta nas intervenções a gente colocar as políticas públicas precisam ser ampliadas, precisam ser tomadas medidas. Isso não é proposta de intervenção, tá? Você precisa deixar claro o que você pensa a esse respeito e o que você pensa que pode ser feito de maneira efetiva para, no espaço escolar, para que, no espaço escolar, essa questão do racismo seja realmente transformada. E aí a gente volta naquele outro assunto que está relacionado com a violência também, que é essas pessoas, elas vêm de casa com esse racismo. E elas não nascem com racismo. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso. Então tem uma questão que vem aí da família, que vem de uma estrutura de comunidade que é racista e que ensina para as crianças, quando elas já entram na escola, serem racistas também. E como que a escola pode combater isso? O que a escola pode efetivamente fazer? O que o Estado pode fazer? Né? Então tem que pensar assim, com bastante objetividade e fazer uma proposta muito clara. Não é só falar a escola tem que tomar medidas. Tá? Pensem na intervenção, na proposta de intervenção dessa forma. Outro tema recorrente e possível, bastante possível, é a questão do bullying. O bullying, gente, ele só começou a ser estudado realmente a partir da década de 70. E as pesquisas aí, elas surgiram essas pesquisas a respeito do bullying, buscando aí por que algumas pessoas sofriam a violência, né? O que causava esse tipo de violência e o que era, começou-se a distinguir o que é uma brincadeira e quando deixa de ser brincadeira e parte para agressão mesmo. Então, isso só começou a ser estudado na década de 70, e aí eu volto e repito a mesma coisa, é uma coisa muito, muito incipiente ainda, né? Esses estudos são muito incipientes ainda. No Brasil, a gente tem a Lei 18185 de 2016, e essa lei, ela classifica, ela conceitua o bullying como intimidação sistemática. É a lei contra a intimidação sistemática. Então, o bullying, ele tem uma diferença entre ele e outras formas de violência, né? Então, no espaço escolar, a gente também tem que pensar o que é que causa o bullying, e aí a gente pode ter, inclusive como causa, a gente pode ter a questão do preconceito, a questão do racismo, né? E aí o preconceito, ele vai se expandir para diversas áreas, ele pode se estender para diversas áreas. E aí o que o bullying causa nas escolas? A gente tem que pensar nessas coisas, sabe? O que o bullying causa na escola? O que o bullying causa para a vítima? Por que o agressor se posiciona dessa forma? Isso tem relação com uma violência que ele traz de casa? Isso tem relação com algum tipo de abuso que ele sofre? Pode ser. Ele sofre dentro de casa e chega na escola e quer descontar, revidar aquilo, quer mostrar que ele também pode ter alguma força. E eu não estou colocando o agressor aqui como vítima da situação. Não é isso que eu estou falando, né? Porque existem situações muito diferentes para cada acontecimento de bullying. Mas a gente tem que pensar em todas essas coisas para conseguir estruturar como você vai escrever a respeito disso, se for um tema que caiu lá na redação na hora. Então, pensem nisso antes, para chegarem se chegar lá na hora da prova e ver, o tema é bullying, eu já tenho alguns pensamentos estruturados a respeito do bullying. Tá? Então, quais são as consequências para as vítimas? Que tipo de consequências podem surgir? Consequências psicológicas, consequências sociais, em algumas ocasiões, consequências até mesmo físicas. Né? Então, essas coisas são importantes de vocês pensarem antes. As causas para o bullying estar dentro da escola, as causas para que aconteça o bullying. Tá? Sem viajar. Por que acontece o bullying? Sejam objetivos com essas perguntas e sejam claros ao processar esses pensamentos e começar a escrever sobre isso, tá bom? Então, a gente pode pensar aí, como causas do bullying, a gente pode pensar em falta de conhecimento sobre o assunto e, principalmente, falta de conhecimento a respeito da Lei 13185, tá? Porque é lei, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Existe uma lei que protege essas vítimas e a gente precisa pensar em como que essa lei realmente vai ser estabelecida, como que ela vai se tornar uma realidade no espaço escolar. Tá? Então, a gente tem também como causas a falta de respeito à própria diversidade, a intolerância à diversidade, a reatividade das vítimas também, né? Porque muitas vezes as vítimas são muito reativas à violência e acabam se tornando muito excessivamente sensíveis com relação ao que acontece. Né? Muitas vezes não é uma situação grave, e nem digo que essa situação tem que ser aceita, não é essa a questão, mas as vítimas muitas vezes podem até se colocar em um estado de sofrimento muito maior do que seria natural,
tá? Em termos de comportamento psicológico, é disso que eu estou falando. E essas vítimas podem se tornar tão reativas a ponto ainda de gerar situações como aconteceram nos casos de massacres nos Estados Unidos, né? E a gente teve situação semelhante no Brasil também. Então, a impunidade, ela pode ser uma causa do bullying. Aí você tem que pensar quais fatores você vai colocar como bullying, né? O preconceito pode ser uma causa do bullying, o preconceito que também é ali uma coisa estrutural da nossa sociedade. Então, todas essas coisas podem influir, podem ser apresentadas por você como causas, né? Nós temos também a questão do bullying cibernético, que também pode cair, falando especificamente do bullying cibernético, e aí, nesse caso, a gente vai ter que voltar toda a redação mais para essa questão da internet mesmo, né? Mais para a questão das redes sociais, das violências que acontecem, da intimidação que acontece quando um colega pega foto de outro e debocha, ou muitas vezes expõe outras pessoas, e o que isso provoca, né? Quais são as causas para isso acontecer? As causas para o bullying cibernético são as mesmas causas para o bullying que acontece na realidade do espaço escolar, mas eles têm características diferentes, né? Eles têm nuances aí que são diferentes. E, na verdade, o bullying cibernético é uma extensão desse bullying que acontece no espaço escolar, né? Porque a pessoa ela não se contenta, tem as partes dos agressores que não se contentam com a agressão ali no face-to-face, né, não se contentam com essa agressão no presencial e levam isso para o virtual, querem expor a pessoa ao máximo que elas conseguirem. E tem a questão daqueles outros agressores que não têm coragem de se comportar dessa forma ali presencialmente, e aí usam os meios cibernéticos para satisfazer esse desejo essa perversidade, né? Porque o bullying é uma perversidade. E a gente tem que pensar aí, né, na questão de preconceito racial, classe social. As características físicas são causas, né? Muitas vezes são causas para causam situações de bullying, características físicas das pessoas, características psicológicas e cognitivas das pessoas, dos estudantes, doenças mentais, né? Deficiências físicas, tudo isso é motivo é motivo, na verdade, para o bullying, né? Porque o bullying tem causas mais profundas do que isso. Acho que tudo isso aqui seria o gatilhos para o bullying acontecer. Gatilhos para que o agressor se posicione como o agressor. Né? A gente tem questão de sobrepeso também, ou de pessoas que estão abaixo do peso, né? Como se houvesse aí um padrão social que todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter aquela cara e aquele corpo. E quem não está fora desse padrão é vítima de bullying. Então, são coisas, estou trazendo todas essas coisas para que vocês pensem nisso, tá? E para que vocês já deixem estruturados. Vocês não precisam falar de tudo isso aqui, não. Eu estou trazendo várias coisas para que vocês pensem e consigam estruturar causas, vítimas, consequências em todos os temas, tá? Em todos os temas que são possíveis. É claro, a gente não pode adivinhar, não tem como adivinhar o que vai cair na prova. Mas, como são temas recorrentes e temas importantes, muito relevantes socialmente, a gente tem que pensar que esses temas são importantes para a gente, sim. E se você está gostando, já deixa seu like, se você não tiver deixado ainda, hein? Olha lá. Vamos lá, vamos falar de preconceito. Preconceito, obviamente, o preconceito vai ter relação com classe social, também com raça, com opção sexual, com todas as minorias sexuais, né? O preconceito, ele é considerado uma ofensa à liberdade básica que é garantida na Constituição e na Declaração dos Direitos Humanos, tá? Então, o preconceito é considerado uma ofensa à liberdade básica garantida na Constituição Federal e na Declaração de Direitos Humanos. O preconceito, ele é definido no dicionário Hawais, como qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Pensem nisso, sem exame crítico. Quer dizer que a pessoa preconceituosa, ela nem tem, assim, ela não reflete sobre o que ela está sentindo, ela não reflete sobre essa ofensa que ela comete contra o outro. Não existe essa reflexão crítica sobre o preconceito que ela joga em cima dos outros, tá? Segunda definição, é um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma pessoa ou imposta pelo meio. É intolerância, tá? Pensar na definição do preconceito vai ajudar vocês a clarearem aí como escrever alguma coisa sobre preconceito, sem pensar. Por exemplo, eu estou falando isso por quê? Porque talvez caia sobre preconceito. E aí vocês correm o risco de levar para o lado do bullying e acabar fugindo do tema, ou levar para o lado do racismo e acabar fugindo do tema também. Então, se a gente está falando, se o tema propõe falar sobre preconceito, não tem nenhum problema você citar o racismo ou você citar o bullying. Mas você tem que ter a consciência de que você precisa discorrer sobre o preconceito. E aí você precisa entender o que é o preconceito. O preconceito não é o bullying, não é o racismo. O preconceito é uma opinião, é um sentimento
que não parte de nenhuma reflexão crítica. Ele é um sentimento hostil, ele é intolerância, tá? Então, entender aí exatamente o que é preconceito vai fazer com que você não fuja do tema e acabe fazendo toda a sua redação sobre escolha uma forma de preconceito, né? Você escolha uma forma de preconceito e baseie toda a sua redação nessa forma de preconceito, tá? Então, se a gente está falando de preconceito, a gente sabe que a gente tem essas formas, que o racismo é uma forma de preconceito, que o bullying tem várias formas de preconceito, mas a gente não pode fugir do tema e escrever e argumentar sobre bullying ou sobre racismo, tá? Então, pensar nisso. Preconceito é uma coisa muito específica. É hostilidade. Preconceito é hostilidade, tá? Nesse tipo de tema, então, a gente precisa deixar claro, que essas ações, que uma ação, quando ela é livre de preconceito, ela implica necessariamente na aceitação do outro como ele é, na aceitação da diferença. Então, se a gente quer se livrar do preconceito, a gente precisa necessariamente agir sobre a disseminação da ideia de que todos são igualmente merecedores de direitos. Ok? Então, o preconceito, a gente tem que entender aí, falando sobre o preconceito, a gente tem que entender que ele é uma atitude, um sentimento de hostilidade, tá bom? E ele escancara, ele demonstra, ele joga na cara a intolerância das pessoas. E é exatamente sobre isso que a gente tem que propor intervenções, né? Em como fazer com que esse sentimento de hostilidade pelas diferenças seja reduzido no espaço escolar, seja reduzido na sociedade brasileira. Tá? Como que a gente vai induzir, por exemplo, entendendo que o preconceito ele existe a partir da falta de um exame crítico, como na definição do dicionário, tá? Então, já que ele existe a partir dessa falta de exame crítico, como que a gente pode gerar esse exame crítico nos estudantes e na comunidade escolar e na sociedade? Então, essas coisas são importantes para você conseguir estruturar uma redação que fale sobre preconceito. Não se esqueçam disso. Se a redação estiver falando sobre preconceito, não leve a sua redação para a questão do racismo ou para a questão do bullying. Deixe no campo do preconceito, envolvendo tudo o que o preconceito significa, tá? Existem muitos pontos que podem ser abordados aqui. E aí a gente tem também, entre esses temas sempre atuais, a gente tem também a questão da inclusão, né? A inclusão, sobre a inclusão, a gente pode pensar em aspectos diferenciados também. Né? A gente vai pensar na questão da acessibilidade, né? E aí a gente tem a deficiência física, a gente tem deficiências motoras, a aceitação também com pessoas com doenças mentais. Então, tem vários pontos. Quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando só das crianças autistas. E eu estou falando disso porque você pode falar de inclusão e dar mais ênfase para uma dessas formas de inclusão. Mas você precisa entender que a inclusão ela está relacionada com todos esses fatores, com todas as formas de inclusão. Pode ser que a redação te peça para falar especificamente, por exemplo, da inclusão de crianças com transtorno do espectro autista, ou que ela peça para falar da inclusão de estudantes surdos, mudos, ou ela pode te falar da inclusão de cadeirantes. Então, pode ser que venha exigido um aspecto específico da inclusão. Agora, se não tiver um aspecto específico da inclusão, entenda que se você for falar de um desses aspectos, você tem que colocar isso a título de exemplificação, que é uma estratégia argumentativa, tá? Todas essas estratégias argumentativas estão no e-book. Eu vou deixar o link do e-book aqui na descrição do vídeo, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha, tem várias estratégias, como construir a redação. Quem está com dificuldade, gente, tem vários tipos possíveis de construção para poder ajudar e para poder facilitar, tá bom? É só pegar, ler, fazer as atividades do jeito que está proposto, porque tem atividades que você precisa entender. Aqui nesse vídeo eu estou explicando como que você pode, as formas de para você pensar a sua estrutura de redação, ok? Aí, estou com dificuldade, não consigo nem começar a redação. Tem muita gente que fala isso comigo. Não estou conseguindo nem começar a redação. Vai lá, clica aqui embaixo, tá? Clica aqui embaixo, na descrição do vídeo. Adquire já o e-book, começa a leitura imediatamente. A leitura é fácil, tá com uma linguagem bem fluida. Então, é fácil de pegar. E aí, ali você vai ver como você vai começar, vai superar de uma vez essas dificuldades. Vamos voltar aqui para a inclusão. Na questão da inclusão, então, você precisa entender que se o tema estiver falando de uma coisa específica, você vai direcionar para aquilo. Agora, se não estiver falando de uma coisa específica, você precisa aí entender essa inclusão de uma forma global. Inclusão de pessoas com deficiência física, com problemas motores, com doenças mentais, né? Então, todas essas coisas estão englobadas dentro da inclusão. Não é só uma, tá? E aí, alguns argumentos que podem ser apresentados, nem todas as pessoas gostam desses argumentos históricos. Eu gosto bastante dos argumentos históricos. Mas também não é obrigatório você pensar em outros argumentos também, só trouxe algumas ideias para vocês, tá?
Um fator aqui relevante, desde a antiguidade e até a Idade Média, as pessoas com deficiências, elas eram despachadas da convivência na sociedade. Tá? Elas não conviviam porque existia uma ideia de que elas não poderiam acrescentar nada para a sociedade. Se elas não são capazes de trabalhar, de exercer funções sociais, então elas não têm nada para acrescentar, então por que elas têm que viver? Elas não têm que viver. Essa era a mentalidade na antiguidade. No caso de doenças mentais, por exemplo, as pessoas com doenças mentais, elas eram, quando era identificada a doença mental, acontecia a mesma coisa. As pessoas eram eliminadas do convívio social e elas eram eliminadas da sociedade. Não posso falar algumas palavras aqui, né? Porque fica meio censurado. Mas essas pessoas sofriam uma violência muito intensa e por causa desse também preconceito, né? Porque é um preconceito. Essa crença na incapacidade dessas pessoas de atuarem na sociedade. É uma crença na incapacidade da pessoa de atuar na sociedade que motivou essas ações aí violentas contra essa população durante muitos séculos na nossa história. Bom, então tinha a ideia de que essas pessoas tinham direito à vida. Elas nem tinham direito à vida porque elas não poderiam contribuir com nada na sociedade. Então, a aceitação dessa diversidade e toda essa discussão sobre a inclusão é um tema muito recente e que começou a expandir depois da Segunda Guerra Mundial. Por que começou a crescer essa discussão depois da Segunda Guerra Mundial? Por causa do antissemitismo, né, hitleriano, por causa da ideia dessa distinção de pessoas, os arianos, né, os arianos, os povos ários, os brancos, né, os brancos alemães, são melhores do que as outras raças. Então, aí, depois da Segunda Guerra e todas as maldades que aconteceram na Segunda Guerra, então, que se fortaleceu esse combate a essa distinção de pessoas, independente de qualquer coisa, né? Independente de raça, independente de... E foi a partir daí, na verdade, que surgiu, a partir desse momento, que surgiu a própria Declaração de Direitos Humanos, tá? Então, é óbvio que toda essa questão da inclusão também, da inclusão dentro das escolas, ela tem relação também com o neoliberalismo, um outro ponto que pode ser abordado. Tá? Ela tem relação com o neoliberalismo, porque até a década de 90, né, até a segunda metade, principalmente, da década de 90, a gente vivia num sistema que todas as pessoas que tivessem deficiências, essas pessoas estudavam e eram cuidadas em espaços diferenciados, espaços próprios para essas pessoas. Mas tinha um gasto, então, que era um gasto específico para essas pessoas. Então, essa questão da inclusão social, de trazer as pessoas com deficiência, trazer essas pessoas para o espaço escolar normal, e a ideia da inclusão também vai estar relacionada com essa questão do neoliberalismo e da redução de gastos do Estado, que estava voltado para essas pessoas especificamente. Então, tem uma redução de gastos do Estado aí, incluindo essas pessoas na educação, na escola normal. Tá bom? Tem uma relação aí também. Acho, na verdade, que argumentar sobre o neoliberalismo é uma coisa um pouco mais complexa e, não sei, depende de quanto vocês conseguem se desenvolver. Por exemplo, se for um professor de história um professor de história que vai fazer a redação, vai fazer uma redação muito mais fácil falando sobre Segunda Guerra Mundial, sobre neoliberalismo, ok. Para outras pessoas isso pode ficar mais difícil. Mas o argumento da antiguidade, né, estabelecendo aí essa comparação como uma espécie de evolução da humanidade, né, de evolução da nossa tolerância com relação às diferenças, à diversidade, e aí qualquer pessoa pode usar esse argumento. Na antiguidade acontecia isso, essas pessoas eram eliminadas da sociedade. Mas hoje a gente está caminhando para viver em uma sociedade realmente que respeita essa diversidade. Então, aí tem diferentes argumentos que vocês podem usar. Não precisa usar todos os argumentos, vou falar a mesma coisa para todas as... Bom, aí aqui a gente tem que pensar, né, que para que essa inclusão aconteça de verdade, qual que é o suporte que precisa existir nas escolas? E aí, daqui a gente já vai puxar, a gente vai pensar, né, aqui na questão de causas para essa... Causas, por que a inclusão é importante hoje? Por que é tão importante? Causas. Por que é tão importante hoje discutir a inclusão? Tá? Então, aí eu falei de coisas, de argumentos que poderiam te dar suas causas aí, que poderiam estar nas suas causas, né? A gente fala de respeito à diversidade, a gente fala de direito à dignidade. Isso é causa para a gente discutir a inclusão, tá? Mas a gente tem aí também, a gente pode pensar em pontos negativos da questão da inclusão. E aí a gente pode levar e argumentar também a respeito de, olha, como professor, dentro de uma sala de aula que lida com 30, 40 alunos ao mesmo tempo, e já é difícil nesse contexto para ele dividir a sua atenção entre todos aqueles alunos, porque cada pessoa tem o seu próprio tempo de aprendizagem, tem as suas próprias dificuldades de aprendizagem, e cabe ao professor oferecer atenção para todos os alunos que estão ali. Então, o aluno com deficiência, ele pode, de alguma forma, provocar problemas dentro da sala de aula, problemas, inclusive, para outros alunos, ou como que o professor, naturalmente, vai acabar dando mais atenção para esses alunos. Aí a gente sabe da importância do professor de apoio, mas e aí, estão hoje colocados professores de apoio suficientes para atender essa demanda da inclusão? Então, isso daí você já pode até relacionar com a questão da sua intervenção, da sua proposta de intervenção.
E aí você também pode relacionar, exemplificando com experiências vividas, inclusive dentro da escola onde você trabalha, né? Você pode comparar. E aí você pode comparar com outras escolas. Existem escolas que têm uma quantidade, a quantidade necessária de profissionais de apoio para atender os estudantes de inclusão, mas tem outras escolas que não. Então a gente tem que. Isso daí é um tipo de argumento que você pode utilizar também. Vou reiterar aqui que não é para vocês saírem usando tudo, é para vocês selecionarem coisas do que eu estou falando. Quem está com dificuldade de processar isso daí, tá? Eu estou falando coisas que podem ser abordadas, não é para colocar tudo isso numa redação, porque senão vai ficar igual um Frankenstein, né? Ou então vai passar da quantidade de linhas, porque para colocar tudo isso que eu estou falando sobre cada assunto em 30 linhas, não tem jeito não, tá, gente? Para ficar bem argumentado, não tem jeito não. Então vão selecionando aí, vocês podem selecionar. E daí eu estou querendo só trazer ideias para vocês, tá? Trazer possibilidades de causas, de consequências, né? E aí? E aí, quando a gente pensa na questão da inclusão, e aí, tá, por que a gente tem que discutir a inclusão? Por que é importante discutir a inclusão nas escolas? E quais são as consequências da inclusão? E quais as consequências da não inclusão? Quais as consequências para o estudante que tem necessidades especiais? Quais as consequências para o estudante que tem deficiências físicas, né? Deficiências motoras, deficiências cognitivas? Quais as consequências para eles da inclusão e da não inclusão? Né? Aqui também a gente tem uma situação que está relacionada com o bullying, com o preconceito, lembrando que pode até usar o bullying e que essas pessoas sofrem, que esses estudantes sofrem, o bullying e o preconceito, você só não pode colocar bullying e preconceito como centro da redação, porque o centro da redação, a vida da redação, a palavra-chave da redação é a inclusão, ok? Aí tem aqui, eu coloquei mais uma questão aqui, que é, no discurso educacional hoje, a gente sabe que a inclusão é necessária. E o que nós, como educadores, precisamos avaliar é como que esse processo pode ser mais bem aceito, como que ele pode ser mais bem recebido. Né? E aí a gente está lidando, como que esse processo pode ser ampliado, como que isso pode se tornar uma realidade que vai ser consolidada, por exemplo, quando não houver mais preconceito nenhum dentro da escola de uma criança contra outra, ou de um adolescente contra outro que tem uma deficiência, que é uma realidade. Então, essas coisas precisam ser pensadas. Né? E como que profissionais também podem ser qualificados. Então, de tudo isso que eu estou falando, vocês podem extrair aí causas, consequências, vítimas, né, que são óbvias, e propostas de intervenção. Tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os temas atuais relacionados com a Secretaria de Educação de Minas Gerais. Tá bom? A gente tem o projeto CIMA, né, Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos. E era aqui que eu ia falar, falar um pouquinho mais sobre direitos humanos, tá? Princípios de reconhecimento e da convivência democrática. Eu peguei escrito na própria, isso daí estava escrito na própria página, tá, do CIMA, e aí está escrito lá assim, olha, este curso tem como objetivo formar profissionais da educação da rede estadual de ensino de Minas Gerais sobre o sistema integrado de monitoramento e avaliação em direitos humanos, ferramenta de registro e monitoramento assistido de casos de violação de direitos e de gestão de projetos e ações de promoção de direitos humanos, que deve ser utilizado pelas escolas estaduais, superintendências e órgão central da Rede Estadual de Educação para registro, monitoramento assistido de violação de direitos humanos e para planejamento, compartilhamento e gestão de ações de promoção em direitos humanos. Tá? Então, o sistema, né, o CIMA, ele está tratando basicamente do monitoramento da violência acontecida nas escolas, né, do respeito aos direitos humanos dentro do espaço escolar. Esse monitoramento está pautado aí, né, aí com a intenção, ele está pautado em recolher as informações, né, registrar as ocorrências para planejamento de ações, para planejamento de medidas que podem ser tomadas, que serão tomadas no futuro a esse respeito. Tá? Então, isso daqui, sobre esse projeto, porque como é um projeto ainda em construção, né, um projeto, a ideia do CIMA é uma coisa ainda em construção, então, e aí a gente vê isso até pela ideia do planejamento, quer dizer, essa coleta, que eu ia falar colheita, essa coleta de informações, ela está relacionada com o futuro planejamento, né, de ações. Então, é uma ideia boa e a gente não sabe, na verdade, o que vai surgir a partir dessa ideia, né? A gente não sabe o que vai surgir. Aí, se cair alguma coisa sobre o CIMA, a gente vai pensar em algumas coisas a respeito da Declaração de Direitos Humanos, que, obviamente, também pode ser relacionado com todos os temas que a gente falou até agora. Essa declaração, ela é muito importante para a humanidade e ela tem, é óbvio que isso também tem alguma relação com o que eu falei do pós-guerra, com o que eu falei de Hitler, né? Do massacre de pessoas, né? Do genocídio, tem relação com tudo isso. Então, aqui, sobre a declaração, a gente vai pensar, tá bom?
algumas coisas aí que são importantes e que podem dar suporte para a construção de argumentos, tá? A declaração foi publicada no dia 10 de dezembro de 1948, tá bom? E Pedro Simon escreveu há 15 anos, porque hoje ela está com 75 anos, escreveu: a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem agora 60 anos. Nascida no imediato pós-guerra, ainda no calor sufocante das bombas derramadas sobre Hiroshima e Nagasaki, ela lançou para o mundo, que saía de um dos conflitos mais odiosos da história, um olhar de esperança. A gente pode pensar em algumas palavras importantes, tá? Palavras importantes relacionadas com os direitos humanos. Compromisso moral, direito às diferenças e criação de ambiente equilibrado, tá bom? Então, compromisso moral. Todos temos compromisso moral com esse respeito à igualdade. Todos temos um compromisso moral com a diversidade, com o respeito à diversidade. Todos temos um compromisso moral de compreender e de refletir criticamente, né, contra o preconceito, contra o racismo, contra todas as formas de violência, tá? No artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está escrito assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Aí eu vou falar uma coisa aqui que vai servir para qualquer outro tipo de citação que vocês quiserem fazer. Aqui eu coloquei a citação entre aspas, porque eu tirei exatamente o texto da declaração. Tá? Então, como eu tirei exatamente o texto da declaração, eu coloco entre aspas. Se você não vai tirar exatamente o texto igualzinho, não vai escrever lá igualzinho que está na declaração, ou na Constituição, ou na LDB, ou em qualquer lugar que você quiser, se não vai ficar igualzinho, você não vai colocar aspas, tá? Você só vai citar ali, ó. Por exemplo, eu poderia dizer ali, a respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos, Pedro Simon apontou que ela foi criada após ou ainda no momento das bombas que foram jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki, e que elas deram esperança para o mundo, e que a declaração deu esperança para o mundo, alguma coisa assim. Não, vou colocar entre aspas. Então, o que eu coloco entre aspas é só quando eu tenho uma transcrição exata, tá bom? Tô falando isso porque eu já peguei muita redação das pessoas colocando, não coloca a transcrição exata e coloca aspas assim mesmo, entendendo que deveria fazer assim. Não é assim, tá bom? Sobre esse mesmo assunto, a gente tem aí, olha, o Ferreira e Sattler, eles escreveram numa edição comentada sobre a declaração, que foi publicada no ano de 2022, tá? Na página 29, eles falam assim: no âmbito institucional, o Estado assegura que essas pessoas livres e com direitos iguais, com direitos iguais, os cidadãos possam exercer efetivamente sua autonomia, de modo que uma vontade coletiva possa surgir e ser expressa no poder legislativo. A força social integrada será a fraternidade, traduzida em uma capacidade de se alcançarem processos não violentos de entendimento, elaborados com razão e consciência, e por isso capazes de respeitar diferenças e promover convergências. Também aqui a gente tem que pensar que no artigo 21, a declaração fala da democracia, da importância da democracia. Coloca, na verdade, aí a democracia como a melhor forma, como o melhor regime assim, né, social, né, por causa da comunicação, da liberdade de expressão, tem até essa questão aí também. E no artigo 22, a declaração fala da segurança social, que precisa contar com os recursos do Estado, para que todas as pessoas tenham os mesmos direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, tá? Todos os direitos que são indispensáveis para a dignidade da pessoa e para a construção da própria personalidade. Tá? Então, todas essas coisas que eu trouxe aqui, repetindo, estou falando para oferecer suporte, para vocês pensarem na questão da redução. Aí isso daqui também vai ter redução lá com a questão da redução da violência, do projeto, esse projeto, né, o curso, CIMA, que está voltado para esse monitoramento da violência. E aí, e como ele fala, né, no próprio título do curso tem aí a questão dos direitos humanos, então é importante abordar diretamente a Declaração de Direitos Humanos. Então tem que saber alguma coisa sobre a Declaração de Direitos Humanos. Também no artigo 26 da declaração, a gente tem lá que a instrução, e aí a gente está relacionando com a escola, né? Promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade, também entre nações, grupos raciais e religiosos, para a manutenção da paz. Inclusive, nesse artigo, também lemos que os pais têm direito a decidir sobre gênero, nesse mesmo artigo 26, os pais têm direito a decidir sobre o gênero de educação que os filhos receberão. Como que vai ser a educação dos filhos que eles vão receber na escola. A gente sabe que essa democracia aí, a gente pode relacionar essa democracia com a gestão democrática nas escolas, mas eu não sei se isso daí vai ser uma coisa relevante para uma redação que fale do projeto CIMA. Talvez até sobre a violência nas escolas, mas eu acho que dá uma escapada aí do que é importante, tá bom?
Então, o CIMA atua com monitoramento de violência nas escolas. E aí a gente tem que refletir em quais são as perspectivas, né, a partir desse monitoramento. Fica bastante claro dentro do projeto que o objetivo é o monitoramento, a coleta de informações para construir aí um planejamento e para planejar ações mais efetivas de combate à violência nas escolas, tá bom? Então, esse é um dos temas aí em voga na Secretaria de Educação de Minas Gerais. A gente tem o projeto Trilhas do Futuro Educadores, né? E o escopo geral aí do projeto, ele está voltado para os servidores da Secretaria de Estado de Educação e ele está voltado para a formação continuada, né? Tem curso de graduação, curso de pós-graduação, lato sensu e estrito sensu, né? Que são as especializações e a mestrado e doutorado. Para servidores estáveis, tá? Que já concluíram, servidores já concursados, que concluíram estado probatório, mas ele também abrange aperfeiçoamento de profissionais efetivos e contratados. Então, efetivos e os contratados, tá? Que estejam convocados e que estejam convocados até pelo recrutamento amplo, tá? Então, servidores do Estado, professores, educadores podem participar do programa. É interessante pensar sobre esse programa aí, alguns pontos aí que eu separei, que para participar precisa ter obtido uma pontuação igual ou superior a 70% na avaliação de desempenho individual, tá? Na avaliação de desempenho do gestor público ou na avaliação de desempenho do gestor escolar, do último período avaliatório que tiver sido submetido. E também é necessário firmar com o Estado um termo de compromisso, assumindo permanecer no cargo, continuar atuando no Estado, por no mínimo 3 anos, depois que terminar o curso. Eu acho que essa última situação aí desse contrato, eu considero até uma cláusula contratual justa, porque, na verdade, o Estado ele vai arcar, né? Tem muitas instituições que fazem parte dos projetos, e aí o Estado arcando com essas despesas das instituições. Então, eu acho que é justo a contrapartida, né, do profissional, do educador, que vai lá e faz o curso, que faz a pós-graduação, oferecer para o Estado uma contrapartida de continuar trabalhando para o Estado durante mais 3 anos. Acho justa essa contrapartida. Agora, a situação dos 70% nas avaliações de desempenho, aí eu não sei, eu acho que isso seria questionável, inclusive seria um ponto de argumentação, porque pensa, você precisa, os cursos existem para formação continuada. Se você tem uma avaliação de desempenho abaixo de 70%, significa que tem coisa que está falhando. E, por estar falhando, você precisa ainda mais da formação continuada, né? Então, eu achei essa determinação de 70% um pouco incoerente com a proposta de formação continuada, tá? Só algumas ideias, e é claro que vocês também não precisam concordar com a minha perspectiva, eu só estou, né, jogando uma pimentinha aqui. Outro ponto a respeito do curso é que não tem ajuda de custo para a conclusão do curso. Tem uma parte que fala que o Estado poderá custear, no todo ou em parte, as despesas de alimentação, transporte e hospedagem no caso de realização de atividades formativas em localidade distinta da moradia do servidor. Mas poderá custear, né? Poderá custear. Se você tiver que sair da sua cidade e fazer alguma atividade formativa em outra cidade, pode ser que o Estado arque com essas despesas. Então, aí tem um ponto que eu acho que é um ponto argumentável também, um ponto bom de se incluir, se cair uma redação falando sobre o que você pensa a respeito do projeto Trilhas Educadores. Tá? Então, esses pontos aí, eu acho que são pontos bons para argumentar, podem ser colocados na sua argumentação, sendo favorável ao processo de seleção ali a partir dos 70%, mesmo se você for favorável, é uma boa estrutura de argumentos, você pode usar isso como seus argumentos, tá? Como estruturando aí a sua relação de causas, vítimas e consequências, tá? Antes de passar aqui para o Trilhas do Futuro, voltado para os estudantes, aqui nesse caso, quando a gente pega uma redação que vai falar especificamente sobre algum projeto do Estado, aí como que a gente vai pensar na construção de causas e consequências? Né? Como que a gente vai pensar nessa relação entre causas e consequências? A gente vai pensar o seguinte, por que, para causas, por que o projeto Trilhas do Futuro Educadores é importante na sociedade? Por que esse projeto é bom e é importante para os educadores mineiros? Tá? Então, por que é importante? Porque existe uma defasagem de formação continuada, porque os professores precisam se adaptar a muitas coisas, a novas didáticas, precisam construir novas didáticas. Então, você tem que pensar aí quais são as causas para que o projeto exista. Então, por que esse projeto existe e é importante? Ele é importante por causa da necessidade de formação continuada e não sei o quê. Então, você vai desenvolver as causas a partir disso. E como que a gente vai abordar as consequências? A gente aborda as consequências, aí a gente pode incluir lá na estrutura argumentativa, a gente pode incluir esses pontos, tá? Tá bom, o projeto é importante porque é necessária a formação continuada. E aí eu posso contrapor esses pontos aqui, ou acrescentar esses pontos, dependendo do seu ponto de vista.
E aí eu posso contrapor. Entretanto, o projeto é muito importante para a formação continuada, uma necessidade perceptível na sociedade mineira, né? Vou trazer para Minas Gerais. Contudo, o acesso eu colocaria, é o meu ponto de vista, a minha opinião, tá? Então, contudo, aí eu vou colocar vou relacionar aí um ponto negativo que eu vejo no projeto. Você pode construir causas e consequências, não necessariamente causas e consequências, mas você pode colocar aí pontos positivos, pontos negativos, são formas diferentes de estruturação de argumentação, tá bom? Então, aí eu vou colocar, o projeto é necessário por causa disso. E quais são as consequências do projeto? As consequências do projeto são a melhoria didática dos professores, a melhoria da didática, melhoria no estímulo ao interesse do estudante dentro da sala de aula, o que vai refletir aí em todo o funcionamento da escola, da comunidade escolar e da sociedade de um modo geral. Eu posso colocar também aí que, se eu mencionar essa questão aí da dificuldade, da restrição do acesso apenas para quem tem mais de 70% na avaliação de desempenho, se eu quiser mencionar isso, eu posso inclusive colocar, né, eu vou colocar assim, né, entretanto, o acesso é liberado apenas para quem tem 70% acima na avaliação de desempenho, e esse percentual tira a possibilidade de muitos professores que precisam de uma melhor formação, melhorar a sua formação, tira a oportunidade desses profissionais de também evoluírem e conseguirem também conquistar seus alunos, também conseguirem despertar mais o interesse do estudante na sala de aula. Então, quando a secretaria, aí eu posso argumentar isso, quando a Secretaria da Educação determina esse 70% para participação em um curso, isso provoca algumas consequências. Tá, mas então eu não quero, Andresa, colocar uma argumentação contra, porque eu concordo com essa seleção aí de 70%. Eu concordo com essa seleção aí. Então, como que eu vou colocar isso aí? Aí eu vou apresentar os pontos positivos aí do curso, né, do projeto. Então, eu tenho aí, olha, eu coloquei lá no começo, o projeto é importante, porque a formação continuada é uma necessidade, e isso oferece muito apoio aos professores, para que eles consigam estabelecer, criar, consolidar estratégias didáticas diferenciadas. Beleza. Aí eu vou falar, o Estado estabeleceu um processo seletivo eficiente, considerando que os professores aptos a ingressar no curso precisam alcançar 70% do desempenho, estou falando a favor também. E, além disso, o Estado exige um compromisso com o servidor para que ele continue trabalhando mais de 3 anos. Então, são argumentos que você pode ir apresentando. Pensando nisso, como que a gente vai construir causa, como que a gente vai construir consequências, quais são as consequências desse projeto para a educação? Os professores que vão lá e atuam no projeto, quais são as consequências para a educação? Qual que é a consequência para a escola? Qual que é a consequência para o estudante? Quem é que vai se beneficiar disso? Professores vão se beneficiar, estudantes vão se beneficiar. Todas essas coisas têm que ser pensadas, e aí você vai criar uma sequência de pensamentos para decidir como que você vai estruturar a sua redação, tá bom? Aí a gente tem ainda o projeto Trilhas do Futuro, que é o projeto voltado para os estudantes, né, que foi criado antes do projeto Educadores. Então, esse projeto Trilhas do Futuro, ele é um projeto voltado para estudantes do ensino médio, a partir do 2º ano do ensino médio, ou estudantes egressos já, né, já concluíram o ensino médio. A inscrição é feita apenas online. E aí, nesse caso, tem uma cláusula, inclusive, lá nas normativas, que fala que se a pessoa não tiver acesso a um computador para fazer a inscrição dela no programa, ela pode, inclusive, ir até uma escola mais próxima e solicitar o uso do computador nessa escola para fazer a própria inscrição, tá? Esse programa é um programa bastante inovador, tá? Criado pelo governo de Minas mesmo, foi criado em 2021, e tem o objetivo de oferecer gratuitamente informação técnica, cursos técnicos. Tem vários cursos técnicos, gente. Tem curso, e tem em vários municípios também, tem vários cursos técnicos em várias áreas diferentes, oferecidos por várias escolas diferentes, escolas pagas. Então também tem um convênio aí do Estado com essas escolas para oferecer esses cursos. O projeto não aceita, por exemplo, que o aluno seja reprovado em nenhuma disciplina. Quer dizer, pode até, ele não vai deixar de participar do projeto. Só que se ele for reprovado e tiver que refazer alguma disciplina, aí ele vai ter que arcar com os custos dessa disciplina. Essa é uma das partes, né? Então, os estudantes do projeto, selecionados no projeto, né, no processo seletivo do projeto, eles têm a isenção de mensalidade e eles recebem material didático, tá? Mesmo que seja impresso, eles recebem todo o material didático do curso técnico. Tem cursos técnicos em várias áreas. Eles também recebem um vale transporte, auxílio transporte e alimentação. Esse auxílio alimentação, acho que eu coloquei em algum lugar, não me lembro. Esse auxílio alimentação, ele é no valor de R$ 20 por dia. Quando o aluno falta algum dia de aula, ele deixa de receber. Esse dinheiro é direcionado para a escola, para a instituição de ensino, e a instituição de ensino repassa para o estudante. Então, esse repasse acontece a partir da presença mesmo do estudante no curso. Tá? Então, se o estudante não vai, ele não vai receber o auxílio dos R$ 20 daquele dia que ele não compareceu na aula, tá bom?
Então, aqui já até falei, né, da gratuidade decorrente da não gratuidade para repetência, para repetir alguma disciplina. O artigo 24 da normativa fala que o estudante participante do projeto Trilhas do Futuro receberá, por parte da instituição credenciada, conforme previsto, os R$ 20, é isso mesmo, R$ 20 diários, e isso vai ser controlado aí pela instituição de ensino, tá? Ter conhecimento sobre esses projetos, sobre esses, né, sobre o CIMA, sobre o Trilha Educadores, sobre o Trilhas do Futuro voltado para estudantes e para egressos, é importante porque a gente tem que pensar em pontos favoráveis e pontos desfavoráveis de todos esses projetos. A gente não sabe se vai cair algum deles na redação, mas são possibilidades, porque são temas que estão sendo discutidos, estão sendo desenvolvidos na Secretaria de Educação de Minas Gerais. Então, é importante pensar nisso daí e pensar principalmente aí nessa estrutura de pensar em cada tema, já tentando estruturar uma redação com causa, vítima e consequência. Como é que eu vou estruturar uma redação falando sobre cada um desses temas? Sugiro fortemente que vocês construam, escrevam realmente redações sobre todos esses temas, tá? Tentem fazer, faz uma, duas, três, fez sobre todos os temas, e aí volta lá no primeiro e faz de novo sem ler, para você ter certeza de que você já consegue escrever sobre aquele tema sozinho, sem utilizar nenhum material de suporte, sem utilizar nada que te dê suporte de informações, tá? Então, pensar aí tá, em pontos favoráveis e desfavoráveis, especialmente a respeito desses projetos que estão acontecendo na secretaria, que podem cair, tá bom? Pense no que pode ser melhorado, pense nos benefícios, quem é que está se beneficiando, pense como que a sociedade mineira pode ser favorecida também com essa situação, tá? Pense na parcela da população que está recebendo esse benefício, está sendo beneficiado pelos projetos, isso é importante. Quer dizer, todos esses projetos eles ainda têm muito a expandir, né? E tem muito a crescer e a oferecer para a população mineira. Qual que é a medida aí do Estado para essa oferta que está acontecendo? Então, são pontos importantes para construir argumentos e para pensar em todas as questões. Uma coisa importante a respeito das redações é que mesmo a gente falando de todos esses temas e falando tudo isso, você precisa prestar atenção na palavra distratora da redação, tá bom? Então, não adianta a gente falar tudo isso aqui, você deixar uma coisa lá previamente estruturada. É importante agora, quando eu falo de escrever agora nesse momento, é escrever para testar a sua desenvoltura com os temas. Isso é muito importante. Mas, na proposta de redação, você vai ter que se atentar muito para a palavra distratora. Porque na hora que você identificar a palavra distratora, por exemplo, se você viu alguma coisa sobre os reflexos, aí você vai direcionar a sua redação pensando muito mais fortemente nas consequências. Se a palavra distratora da redação for a importância do projeto CIMA, do curso CIMA, a importância dos direitos humanos, a importância disso, a importância daquela importância, está falando para você exaltar mesmo a situação. Está pedindo, né? A palavra importância, ela vai pedir para você exaltar, para você apresentar pontos positivos, tá? E mesmo você apresentando pontos positivos, você tem que colocar no final a sua proposta de intervenção. Então, pense nisso na hora de começar a redação, já repeti algumas vezes, já repeti várias vezes, vou repetir mais uma vez, na hora de pegar o tema da redação, tem que ler, identificar a palavra-chave, identificar a palavra distratora, pensar na relação de causas e consequências para você começar a fazer sua redação e deixar sua redação sólida, deixar sua redação bem argumentada, bem estruturada, tá ok? Eu acho que era só isso que eu tinha para falar com vocês. Bom, só isso tudo, né? Porque esse vídeo ficou bem longo. Bom, mas eu acho que eu falei tudo que eu considerei que era importante a respeito de todos os temas, como que vocês podem abordar esses temas. E a gente vai ficando por aqui. Você não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até breve.